Fala galera, Jean falando, mais um vídeo no canal. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre Bahia 0, Flamengo 2, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Antes de começar, vou te pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ative as notificações, sempre que tiver um vídeo novo você pode acompanhar. Bom, foi um jogo... Primeiro eu vou falar de tabela, né? Falando de tabela do Campeonato Brasileiro, foi um jogo, um resultado muito bom para o Flamengo, né? Se a gente pegar dentro do G6, só o Botafogo conseguiu ganhar, né? O Botafogo ganhou o Atlético Paranaense por 1-0, fez 3 pontos, o Flamengo também ganhou seu jogo, a distância permanece ali de 9 pontos, né? O Flamengo ainda tem um jogo a menos, que é um confronto direto contra o Fortaleza. E os demais grupos do G6 ou da galera que está ali perto, ninguém pontuou, ninguém ganhou, né, na verdade. O Palmeiras empatou um jogo com o Bragantino, o Fortaleza perdeu para o Grêmio, o Cuiabá ganhou do São Paulo hoje, teve um confronto direto entre Flamengo e Bahia, e o Cruzeiro ali que está próximo também perdeu para o Fluminense, né, nessa rodada. Então, falando de tabela, foi um jogo muito bom, né? Foi um resultado muito bom do Flamengo. O Flamengo consegue abrir ali 2, 3 pontos, né? Abrir ou diminuir ali 2, 3 pontos para alguns adversários dentro daquele bolo ali. E falando do jogo, cara, o Flamengo foi como tem sido nos últimos jogos. O Flamengo teve a bola, o Flamengo controlou o jogo, ditou o ritmo da partida, teve as melhores chances do jogo. Não teve tantas chances assim como foi contra o Corinthians, por exemplo, mas o Flamengo conseguiu boas chances. Faz um gol ali no primeiro tempo, numa boa troca de passe do time, fecha o jogo ali, um gol de pênalti ali praticamente no último lance. Mas uma crítica a esse time do Flamengo o Flamengo tem que matar o jogo. O Flamengo teve ali algumas chances. O Gabriel tem uma chance logo no início de abrir o placar ali cedo, ali, acho que tinha menos de 5 minutos. Ele perde um gol ali de frente pro goleiro. Tem um lance do Gerson que ele tirou muito do goleiro, mas também tinha a opção ali do Gabriel passando ali pelo lado direito. Tem um lance do Alcaraz também, que ele, na entrada da área, assim, que ele chuta, o goleiro consegue tirar. Então, são gols que você perde, que talvez para um campeonato brasileiro não vai te fazer falta, porque se você perde um ponto aqui, você empata um jogo que era para você ganhar, mas lá na frente você recupera. Mas me preocupa esse número de gols perdidos pelo Flamengo para os confrontos, para o confronto contra o Corinthians, né, com uma possível final de Copa do Brasil. Esses gols podem faltar, né, nesses jogos específicos. E assim, falando do jogo de hoje, cara, o Gerson jogou muita bola hoje, cara, tomou conta ali do meio do campo. O Flamengo também marcou muito bem o time do Bahia. Eu particularmente gosto muito do time do Bahia, eu gosto muito do meio campo do Bahia, né? Você tem ali Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli, Ribeiro, são caras que têm total liberdade ali no meio de campo, estão a todo momento trocando de posição. Hoje o time estava desfalcado do Everton Ribeiro e, cara, a gente como flamenguista, a gente sabe a falta que o Ribeiro faz. Ele é um cara muito diferente, ele é o cara que no time ele vai achar o passe que ninguém estava achando, ele vai encontrar um espaço ali que ninguém estava vendo, ele é o cara diferente. Talvez a ausência dele no jogo de hoje dificultou muito para o time do Bahia e ali me parece que o Bahia ainda, por mais que tenha esse investimento ali do Grupo City, o Bahia ainda não tem um cara ali, né, um camarada ali para poder suprir a ausência do Ribeiro. Não que seja fácil também, para mim o Ribeiro é um cara muito acima da média aqui no futebol brasileiro. Então, meio que ficou fácil pro Flamengo, né? Quando você não enfrenta um cara desse, um cara diferente.
acaba facilitando um pouco para você. Mas o Flamengo marcou muito bem, né? O Flamengo marcou lá em cima, não pressionou tanto como no jogo do Corinthians, né? E aí pode ser uma questão até do cansaço que veio dessa outra partida. Você tem viagem, logística, cara, tem um monte de fator ali que, que influencia, né? E aí o Bahia ficou congestionado, ficou difícil para o Bahia ele jogar pelo meio do campo, tentou ser um pouco pelas laterais, mas aí as laterais não eram tão rápidas assim. Aí o Flamengo tinha os jogadores velozes, né? Wesley, o próprio Léo Ortiz, que é um zagueiro rápido também, Ayrton Lucas do outro lado, o Léo também, que é um zagueiro, não é como o Davi Luiz, por exemplo, que é um cara mais lento. Então acabou dificultando um pouco o jogo do Bahia. Lá no finalzinho do jogo, cara, o time cansou, o Bahia tentou ir pro abafa, mas sem muito perigo. E aí você tem o pênalti ali no fim do jogo que acaba com o jogo ali, né? Praticamente o último lance. Pra mim, cara, é um pênalti bobo. E o pior do pênalti, cara, não é nem o lance em si. Às vezes o jogador ali do Bahia tava pé da vida ali com o Michael, sei lá, às vezes tava um trocando provocação com o outro. Cara, mas me preocupa muito o árbitro tá de frente, olhar o lance e só dar amarelo, sabe? Esses caras usam muito o VAR como muleta, velho. Na transmissão mostra ele falando, né, que com o jogador do Bahia, com o zagueiro ali, se eu não me engano, que ele deu a falta por conta de uma mão, né, no rosto. Pô, é agressão, irmão. Como é que tu dá amarelo para aquele lance e espera o VAR te chamar para expulsar o cara? Cara, se tem alguma coisa no futebol que é complicada é a nossa arbitragem, né? E fica chato você todo jogo, toda rodada ter que falar que a arbitragem é ruim e você não vê nenhum tipo de melhora para esses caras, né? Você não vê CBF tomando nenhuma posição para melhorar, você não vê quando tem uma renovação no quadro de arbitragem, quase que não sai. Os caras que chegam, pô, também não são tão bons, então é meio complicado. O Flamengo vai ter agora, né, uma semaninha de descanso, vem data FIFA por aí. Importante para o Felipe Luiz, né, que não vai ter alguns jogadores que foram convocados, né, Gerson, acho que o De La Cruz também foi, Arrascaeta, não sei, mas Pulgar com certeza foi convocado. Mas vai ficar sem uma galera ali, mas é bom que você para um pouquinho, conversa, né? Ele consegue passar o que ele pensa e preparar o time melhor, porque vão ter confrontos, os próximos 2 jogos são pesados, né? Você tem o Fluminense brigando para não cair e você tem depois o jogo contra o Corinthians valendo a vaga na final da Copa do Brasil. E para mim vai ser um jogo muito diferente lá, porque, cara, o Corinthians melhorou bastante do primeiro semestre para cá. A janela do Corinthians foi muito boa. E assim, por mais que eles estejam numa fase ruim, uma fase ruim não porque o time melhorou, né, como eu falei, mas assim, o mais importante para o Corinthians hoje seja fugir, né, do rebaixamento, é um time que está com um astral diferente, né? Você vê hoje o jogo de hoje do Corinthians, eu acompanho ele meio que mais ou menos ali, né? Mas, mano, os caras foram para dentro do Internacional, que é um time que tava ganhando de todo mundo. Então, assim, as Copas estão servindo para motivar ainda mais o time do Corinthians, né? Então, acho que essa semana de data FIFA vai ser importante para o Felipe poder planejar esses 2 jogos, né? Talvez ali contra o Fluminense ele entre com um time misto, porque talvez nessa sequência o jogo mais importante seja contra o Corinthians. E aí o torcedor pode meio que ficar chateado, pode não gostar muito, mas eu acredito que ele entra com um time misto ali contra o Fluminense, porque contra o Corinthians vai ser um jogo bem difícil, bem difícil. O Corinthians no segundo tempo, no primeiro jogo, ele conseguiu
encontrar algumas saídas, meteu 2 bolas na trave. O Flamengo contou ali com algumas sorte e boas atuações da dupla de zaga ali algumas vezes. Então essa semaninha eu acho que vai ser boa pro Felipe dar uma descansada numa galera, recuperar uma galera. Tem uma galera voltando de lesão ainda, né? O Michael fez o segundo jogo ele depois da lesão. Então vai ser muito importante. Cara, Campeonato Brasileiro eu acho muito difícil o Flamengo ser campeão. Eu acho que, cara, você tá a 9 pontos do Botafogo. Você tem um jogo a menos que é contra o Fortaleza lá. Minto, contra o Fortaleza não, contra o Internacional lá. Você não tem mais um confronto direto contra o Botafogo, contra o Palmeiras. O único que tem ali é contra o Fortaleza lá. Então, assim, é difícil. Mas, cara, eu acho que dá pra você acreditar porque nessa reta final de campeonato, cara, eu sempre tive isso na minha cabeça, né? Quando chega uma reta final de campeonato brasileiro, os jogos mais complicados são contra os clubes que estão lá embaixo na tabela. Porque esses caras, eles dão a vida nos jogos, né? Porque, assim, eu acho que o jogador não gosta de ficar marcado por ter caído com o time, por ter sido rebaixado com o time. Então você pega essa rodada, né? O Fluminense ganhou do Cruzeiro, o Fluminense lá embaixo. O Cuiabá ganhou do São Paulo, Cuiabá lá embaixo. O Vitória arrancou um empate depois de estar perdendo de 2-0 pro Galo. O Vitória tá lá embaixo. Quem mais? Bragantino tá lá embaixo, né? Se não abrir o olho, cai. Conseguiu um empate com o Palmeiras. O Grêmio deu uma afastada, mas ganhou do Fortaleza, que tá no G4. Então vai chegando o fim de campeonato, cara. Esses caras vão tirando força de onde não tem e começam a complicar para os times que estão lá em cima, né? Então, cara, o Flamengo tem que ganhar os seus jogos e torcer para Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, para esses caras tropeçarem. São 3 times que tem que tropeçar, né? Então, por isso que eu acho que é muito difícil, você não tem esses confrontos diretos. Então, acho que dificulta muito. Mas, cara, ganhar os jogos, garantir a vaga da Libertadores, né? E, se possível, fazer um bom jogo aí contra o Corinthians para avançar na Copa do Brasil para a final. Que aí vai ser um outro desafio muito grande. Você tem do outro lado lá Vasco, Atlético, vão ser... Independente de qual for a final da Copa do Brasil, vai ser uma final muito grande. Bom, então é isso. O jogo de hoje não tem muito o que falar, né, cara? Foi um jogo ali meio... Hoje foi um jogo meio burocrático, assim, né? O Flamengo acelerou quando quis. Foi displicente para finalizar e tal. Cara, ponto negativo, assim, De La Cruz muito mal no jogo, errando passe fácil, sabe? E você vê que não falta vontade nele. Não sei, parece que depois da Copa América ali ele voltou, cara, cansado. Numa rotação completamente diferente dos caras ali. Então, talvez essa semana aí essa parada seja importante até para ele. Eu nem sei se ele foi convocado ou não. Mas caso ele não tenha sido, né, que eu acho difícil, talvez seja importante até para ele dar uma parada, dar uma descansada, porque ele errou alguns passes ali hoje que talvez seja um adversário diferente do Bahia, um adversário que rouba essa bola e acelera o jogo mais de forma mais eficaz. São passes que ele errou assim que o Pulgar errou contra o Peñarol, por exemplo, né? Então, num jogo de Copa, pode ser determinante para selar o teu destino no campeonato. Bom, então é isso. Cara, se você curtiu esse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, sempre que tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo. E aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, me siga lá, tem Instagram, tem TikTok, tem Kawaii, tem minha conta lá no Blue Sky. Então, me dá essa força, me apoia aí também nas outras redes sociais. Valeu!